Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai estar me ouvindo depois, que vai estar assistindo esse vídeo daqui a alguns dias ou no futuro, amém? Eu quero te dizer que estamos começando o capítulo 4 de Mateus hoje. Um capítulo rico, cheio de revelação da parte do Senhor para as nossas vidas. E é com o coração muito grato a Deus que eu tomo essa responsabilidade de passar para você esses ensinamentos que o Espírito Santo de Deus tem nos dado e os ensinamentos que nós temos aplicado à nossa própria vida. Amém? Então, vamos orar nesse momento, em nome de Jesus, e vamos pedir àquele que é o Mestre. Amém? O Espírito Santo é o Mestre da palavra. Ele nos lembra de todas as coisas. Ele traz as verdades que estão ocultas no coração de Deus, para nos alimentar, para nos direcionar, para nos exortar, para nos edificar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para esse tempo, para essa estação da sua vida, amém? A palavra é viva e eficaz, ela é espírito e vida, e ela, toda vez que você medita, não falo de leitura, amém? Eu falo de meditação. Essa palavra, ela começa a queimar no teu espírito, e você vê que você percebe que você está sendo preparado e preparada para algo mais alto em Deus, para um nível maior em Deus. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abrimos esta noite, Pai, no nome mais poderoso que existe, no nome do Teu Filho. E eu peço, Senhor, que o Senhor tome controle dessa reunião essa noite. Peço também que o Senhor tome o controle de cada mente, de cada coração que me ouve agora, Senhor. Pai, que toda preocupação, que todo cansaço, que toda indisposição caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro mentes e corações férteis para receber o pão dos céus, o maná espiritual para a nossa vida, aquele maná que vai nos fortalecer para uma caminhada longa, sem nos sentirmos fracos, desanimados, em nome de Jesus. Essa é a tua palavra, ela traz o pão da vida, ela traz a revelação dos céus para as nossas vidas, e nós te louvamos, porque o Senhor nos deixou a tua vontade escrita. O Senhor nos deixou o seu manual, Pai, a sua carta de amor para os teus filhos, para a tua igreja, e nós te louvamos por isso. Te agradecemos por tudo que o Senhor fará nessa noite. Eu sei que mentes e corações sairão daqui, desta reunião, transformados e pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua palavra. E eu te louvo por isso, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigada por nos ensinar. Amém? Por nos instruir na tua verdade. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos o teu santo nome, a tua santa presença no meio de nós. Amém? Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu peço que você abra agora a sua Bíblia no capítulo 4 de Mateus. Amém? Com toda a reverência que nós temos que ter pelas Escrituras Sagradas, por toda a reverência que nós temos que ter diante de um Deus Santo, eu quero que você abra essa palavra no capítulo 4 e abra sua mente, o seu coração para receber aquilo que o Senhor preparou para você essa noite. Amém? Dentro de tudo o que você vai ouvir, dentro de todas as chaves que você vai receber, tem chaves especiais que foram preparadas especialmente para você. Amém? Creia nisso de todo o seu coração. Tenha expectativa nesse estudo. Em nome de Jesus,
porque, como eu disse, são chaves espirituais para que nós possamos abrir novas portas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou pedir que durante o estudo você possa deixar o seu microfone fechado e nós poderemos, depois no final, compartilhar os nossos pensamentos, aquilo que talvez eu não vi, mas o Espírito te revelou. Você poderá acrescentar a esse estudo e eu tenho certeza que será muito valioso para as nossas vidas. Amém? Capítulo 4, verso 1. O Senhor diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus foi levado. Jesus foi levado. Mateus capítulo 4, verso 1, menciona que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto após o batismo no Jordão. Guarde bem isso, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. A palavra levado, ela implica uma ação direta e deliberada do Espírito Santo de Deus, com clareza de propósito. Clareza de propósito. Uma ação planejada especialmente para a vida de Jesus. Mateus, ele foca no propósito da tentação, no propósito que era preparar Jesus para o seu ministério da terra. Amém? Agora veja, nós comentamos desde o início de todo o nosso estudo que o foco é nós tirarmos camadas. Então você vai perceber que Mateus capítulo 4, verso 1, ele oferece uma referência cruzada em Lucas 4:1, o mesmo capítulo e o mesmo verso que nós vamos observar. Então, deixa a sua Bíblia aberta no capítulo de Mateus e vai lá em Lucas, que é o que a Bíblia está nos direcionando aqui quando você começa a ler sobre a tentação de Jesus. Lucas 4, verso 1. Amém? O que nós precisamos entender é que tanto Mateus 4:1 como Lucas 4:1, eles relatam o início do ministério de Jesus após o seu batismo e introduzem o período de tentação de Jesus no deserto, mas com algumas nuances diferentes, com alguns detalhes diferentes. E por isso que é extremamente importante nós buscarmos as referências cruzadas para podermos entender com maior riqueza de detalhes o que a palavra está querendo nos passar. Veja só, Lucas 4:1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito no deserto. O que Lucas está dizendo? Lucas, ele também coloca a tentação de Jesus imediatamente após o batismo. Amém? Tanto Mateus como Lucas estão falando a mesma coisa. Mas Lucas, ele enfatiza que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Olha que detalhe poderoso que Lucas nos acrescentou. Jesus estava cheio do Espírito Santo e ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Isso sublinha que Jesus estava não apenas sendo guiado pelo Espírito, mas também capacitado por ele, porque ele estava cheio do Espírito, ele estava cheio do poder do Espírito. Amém? Ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Lucas, ele fala sobre a plenitude do Espírito Santo que acompanhava Jesus. A
plenitude, refletindo a dependência e a submissão de Jesus ao Espírito Santo. Que coisa linda de se ver, não é? Jesus, o Filho de Deus, saindo das águas do Jordão, sendo batizado para cumprir o que estava escrito, e logo em seguida sendo cheio do Espírito, com propósito para ser conduzido ao deserto para ser tentado. O Espírito, ele guiou Jesus no deserto. E isso traz uma conotação contínua e orientadora. Guarda bem isso para a sua vida. O fato do Espírito Santo ter guiado Jesus no seu período de tentação, no seu período de deserto, traz uma conotação contínua e orientadora, uma direção cuidadosa do Espírito, amém? Refletindo que houve uma presença constante do Espírito Santo em cada passo que Jesus deu durante esse período de provação. E a frase, ele foi levado para ser tentado pelo diabo, indica muito claramente que o objetivo da ida ao deserto, o objetivo da ida do Filho de Deus ao deserto era para a tentação. Era para a tentação. Jesus, ele foi testado em sua fidelidade e obediência a Deus. E agora eu quero que você olhe para a sua vida. Muitas vezes, por acharmos que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, por termos a graça nos cobrindo, podemos pensar que que estamos totalmente protegidos, que não somos tentados, mas essa não é a realidade. Muitas vezes somos testados, não tentados, amém? Eu falei errado, testados. Muitas vezes somos testados em nossa fidelidade e em nossa obediência ao Senhor, mesmo estando caminhando com Jesus, mesmo sendo seguidor fiel, mesmo tendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O Senhor, ele nos testa, ele precisa nos testar na nossa fidelidade, na nossa obediência, para nos levar a níveis maiores de fé. Isso é central no Evangelho de Mateus, que muitas vezes o Evangelho foca Jesus como um cumpridor da lei. Amém? Um cumpridor da lei, alguém que vence tentações. Por isso que ele diz, eu venci. Amém? Eu venci as tentações. Ele fala isso porque ele viveu, em sua forma humana, ele viveu as tentações e venceu. Todo esse processo vivido por Jesus estava alinhado com as tentações que foram enfrentadas também pelo povo de Israel, lá no deserto, na mesma situação, mas Jesus, como novo Israel, ele foi fiel onde Israel falhou com Deus. Jesus, ele foi fiel, por isso a ele foi dada a chave da morte e do inferno, amém? A ele foi dado todos os reinos, ele domina sobre tudo, porque ele foi fiel naquilo que Israel falhou no deserto. E como você pode aplicar o verso 1 na sua vida? Depois de tudo isso que eu te disse, como você pode aplicar? Antes de nós seguirmos para o verso 2, nós precisamos saber como aplicar o verso 1 na nossa vida. E por isso, eu gostaria de salientar essa noite 6 pontos que são extremamente importantes para você saber. O primeiro ponto é reconhecer a direção e a capacitação espiritual. Amém? Reconhecer a direção e a capacitação espiritual. Aplicar Mateus 4:1
E Lucas 4:1, a sua vida envolve refletir sobre como as experiências de Jesus no deserto podem se relacionar com a sua própria jornada espiritual e diária. Falamos muito sobre o Espírito Santo no verso 1, amém? Falamos muito porque ele foi tudo, ele levou Jesus, ele capacitou Jesus e ele trouxe Jesus para começar o seu ministério. E no Antigo Testamento, o Espírito Santo é mencionado como a presença e o poder de Deus que agia no mundo e nas pessoas. Mas já no Novo Testamento, o papel do Espírito é mais amplamente revelado e é fundamental para o ministério de Jesus e para a vida da igreja. Veja, Atos 1:8 diz que o Espírito Santo, ele concede poder para a igreja, ele concede poder para você, para cumprir o ID e ser testemunho e testemunha de Jesus nessa terra. João 14, versos 16 e 17, Jesus promete que o Espírito Santo seria um consolador e um guia. Ele disse, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará um consolador para estar com vocês para sempre. Para sempre. O Espírito da verdade é conosco para sempre. O Consolador, ele é conosco para sempre. Para sempre. E Jesus completa, o mundo não pode recebê-lo, mas porque não o vê, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. Olha, duas situações. Que forte isso. Jesus diz, o Espírito vive com vocês, mas também estará em vocês. Gente, é a maior potência que nós poderíamos sonhar em termos de poder, em termos de unção, em termos de graça, de sabedoria, de fortaleza. É o Espírito Santo que habita em nós e está conosco. Como é forte esse verso, amém? Ele concede poder para nós nos movermos durante toda a nossa jornada, durante os momentos de tentações que nós vamos passar. Não seja inocente quanto a isso, a Bíblia diz que teremos dias maus, então teremos momentos em que a nossa dependência do Espírito Santo se torna muito maior até, como aconteceu com Jesus. Ele precisava do Espírito Santo para vencer no deserto e o Espírito estava com ele. Amém? Ele estava cheio do Espírito e ele não comeu. Amém? Ele passou 40 dias sem comer. Você imagina a fraqueza de uma pessoa em 40 dias sem comer. Mas o Espírito estava com ele para o fortalecer. E assim é conosco. No meio das tentações, no meio das dificuldades, precisamos trazer isso à memória, que o Espírito é conosco. Da mesma forma que Jesus foi guiado ao deserto, você que é nascido de novo, que é nascida de novo, também pode ter essa orientação e essa capacitação do Espírito Santo em sua vida. Se você desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Amém? É necessário que haja um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo. Não podemos menosprezar, não podemos, meu Deus, eu não tenho nem palavras, não podemos ser indiferentes a um Espírito tão maravilhoso, a um consolador, a um guia, a um instrutor. Ele é uma pessoa que, se você tiver um relacionamento com ele, você não tem ideia dos níveis que a sua vida vai alcançar em Deus.
Você não tem ideia. Ele, por ser uma pessoa, também pode se entristecer com as nossas atitudes. Amém? Isso é que a palavra diz. Nós o ferimos com as nossas atitudes. Nós o ferimos com a nossa indiferença. Todas as vezes que tomamos decisões alheias e alheios à vontade do Espírito, nós estamos sendo indiferentes àquilo que Ele tem planejado para nós. Somos diferentes ao doce Consolador, ao Espírito da verdade que está conosco e está em nós. A promessa de Jesus para a nossa vida, tão real, tão verdadeira, tão verdadeira. Basta que nós desejamos ter um relacionamento íntimo com Ele, falar com Ele nos momentos dos nossos dias, falar com Ele e celebrar com Ele nas nossas vitórias e também depender dele em todo o tempo, seja nos bons ou nos maus momentos, seja nos momentos de liberdade ou de prisão, Ele está conosco. Amém? Um segundo ponto que eu gostaria de trazer sobre o verso 1 é para que você entenda o propósito das provações. Precisamos ampliar a nossa visão quando estamos passando por provações. A tentação no deserto foi como eu já disse, uma preparação e um teste para Jesus. Provações e dificuldades na sua vida são oportunidades. Eu sei que é difícil entender dessa forma. Como se eu estou sofrendo, eu estou tendo uma oportunidade, mas é uma oportunidade de crescimento espiritual, é uma oportunidade de desenvolvimento de caráter, é uma oportunidade de você mostrar ao Senhor em quem você confia, aonde está depositada a sua fé, quantas oportunidades ricas que as provações nos trazem. Amém? Então, em vez de ver as dificuldades apenas como obstáculos nas nossas vidas, que nós possamos, como eu disse, ampliar a nossa visão e ver como oportunidades para fortalecer a nossa fé, oportunidades para testemunhar das grandezas de Deus, oportunidades para desenvolver a nossa perseverança. Amém? Como Deus, Ele se agrada de pessoas perseverantes. Meu Deus, Deus não tem prazer naqueles que recuam. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Amém? Aqueles que estacionam no tempo, olhando para o passado, carregando as cargas do passado, coisas que aconteceram há 10, 20 anos atrás, corações cheios de amarguras, corações cheios de desesperança. Deus não tem prazer nisso. Deus é Deus de novidade. Amém? Deus é Deus de novidade. Deus quer que você abrace o fato de você ser uma nova criatura em Deus. Uma nova criatura, uma criatura que carrega o poder do alto, o poder do Espírito Santo de Deus. Ah, meu Pai, você consegue entender o que é isso? É o próprio Deus habitando dentro de mim e de você. Esse Deus que muitas vezes nós ignoramos no nosso dia a dia, preocupados e preocupadas com tantas tarefas, com tantas distrações, eu continuo batendo nessa tecla, estamos ignorando o próprio Espírito Santo de Deus, o próprio Deus está ali para nos consolar, para nos conduzir, para nos mostrar o caminho. Quantas vezes nós pegamos atalhos por não ouvirmos a voz do Espírito que nos aconselha? A palavra diz que Ele fala aos nossos ouvidos para nos mostrar, para nos ensinar, para nos ajudar a fazer melhores escolhas. Ele fala aos nossos ouvidos. Mas, pastora Ney, eu não ouço. Eu não consigo ouvir a Deus, eu não consigo discernir a voz de Deus.
porque você não está calando a tua alma, é porque você não está calando as vozes ao seu redor. Para você ouvir uma voz tão doce, tão pura, tão verdadeira, é necessário você calar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? É preciso aquietar para saber, para conhecer Ele como Deus, para conhecer a sua voz, para conhecer o seu coração. É preciso aquietar a sua mente, o seu coração. Por isso, vá para o seu secreto, como eu disse hoje de manhã, para ouvir o Espírito Santo. Abra a sua Bíblia para Ele te ensinar. Amém? Em nome de Jesus. E um terceiro ponto que eu gostaria de falar com você sobre o verso 1 é sobre enfrentar as tentações com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Enfrentar as dificuldades com a palavra de Deus. Durante a tentação, Jesus, ele respondeu com as Escrituras. Com as Escrituras, mostrando a importância de conhecer e usar a espada. Amém? De conhecer e usar a palavra de Deus. Para você, isso significa que estudar a Bíblia e meditar nas promessas são uma fonte de força e orientação. Força e orientação para você usar quando você estiver enfrentando tentações e desafios na sua vida. Aprenda e memorize os versículos bíblicos. Mesmo porque chegarão dias que não teremos a Bíblia impressa nas nossas mãos, como hoje acontece em diversos países. Pessoas sedentas querendo ter oportunidade de ler uma página da Bíblia, uma página. Um dia eu ouvi um testemunho de um pastor que esteve na Ásia, não vou citar o lugar, porque tudo é proibido no YouTube falar, né? Mas assim, ele esteve lá e durante a ministração ele percebeu que uma pessoa segurava uma folhinha da Bíblia e segurava essa folhinha da Bíblia perto do coração e chorava e apertava aquela folhinha e ele percebeu que ninguém tinha Bíblia, era só uma folhinha. E aí ele pregou, ministrou para aquele povo e no final ele chamou o pastor local e perguntou: o que acontece com aquele homem que segurava aquela folhinha da Bíblia com tanto amor, com tanta alegria, chorando daquele jeito? Aí o pastor respondeu para ele: é porque essa folhinha é a única parte da Bíblia que eles têm aqui. E essa folhinha, ela vai de casa em casa por períodos, para que a pessoa possa meditar nessa folhinha. E essa noite, chegou o dia dele, chegou o dia da casa dele, levar a folhinha para casa, para meditar na palavra de Deus. Por isso que ele está desse jeito. Por uma semana, ele vai ficar com a folhinha lá para conhecer, para meditar na palavra. E depois essa folhinha vai passar para outra, escondidinho, mas vai passar. Esse é o valor que as pessoas dão na Bíblia, que muitas vezes deixamos empoeirar nas nossas estantes, nos nossos criados de mudo. Esse é o valor, queridos, daqueles que não têm. Então medita enquanto você pode. Tempos de perseguição estão vindo para a igreja no Brasil e nas nações que hoje é livre a leitura da Bíblia, porque já vivemos tempos onde muitas nações a Bíblia não é permitida. Amém? Então, enquanto você tem a palavra viva de Deus, você precisa memorizar, você precisa conhecer os versos, porque virão dias que somente o poder dessa palavra poderá te livrar. Somente o poder dessa palavra poderá livrar a sua casa. Somente o poder. Não vai restar mais nada. Mas a palavra, aquilo que está escrito dentro do seu coração, aquilo que você memorizou da palavra, aquilo que se tornou vida
dentro de você é o que vai te livrar das situações nesse mundo. Está vindo, que já está acontecendo. Então não perca tempo. Enquanto você tem ela nas suas mãos, igual eu, em diferentes versões, use-a, memorize os versículos. Eu tenho certeza que depois dessa noite, você não esquecerá Mateus 4:1 e Lucas 4:1, porque estamos há 41 minutos desenvolvendo esses versos. Amém? Não é possível você esquecer o que diz Mateus 4:1, que diz: o Senhor, então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, enfrente as tentações com a palavra de Deus. Memorize os versículos, amém? E um quarto ponto que eu quero falar com você sobre o 4:1 é: busque a plenitude do Espírito Santo. Não se contente com pouco. Lucas 4:1 enfatiza que Jesus estava cheio do Espírito. Isso destaca a importância de buscar a plenitude do Espírito Santo em sua vida diária. Desenvolver um relacionamento com o Espírito não só irá preencher o seu coração e preencher a sua mente e renovar a sua mente, mas também vai guiá-los, como eu já disse, em todas as decisões e ajudá-los a viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E por último, confie na orientação e no propósito divino. Confie. Assim como Jesus foi levado ao deserto com um propósito, você pode confiar nos planos que Deus tem para a sua vida. Você pode se entregar 100% a esses planos. Você pode se render à vontade do Senhor para a sua vida, porque ela é perfeita, ela é agradável e ela é tudo que você precisa para caminhar em vitória, não permanecendo desanimado ou desanimada durante a sua jornada nessa terra. Esses planos, essa orientação do Espírito Santo, elas irão te levar, essas orientações irão te levar ao cumprimento do seu destino profético, amém? Confie na orientação divina e busque entender pela palavra, como você se encaixa no plano maior de Deus para você e para essa terra, amém? Cultive também a submissão e a obediência à palavra do Senhor, a obediência de Jesus ao enfrentar a tentação é um exemplo de submissão, amém? Total submissão à vontade de Deus. Seu próprio filho se submetendo a uma tentação de 40 dias no deserto, por obediência, por amor. Então cultive essa atitude. Jesus é o nosso modelo, amém? Ele é o modelo para mim e para a sua vida. Precisamos buscar ser como Ele, cultivando atitudes de obediência e submissão a Deus, para que haja crescimento espiritual e discernimento para toda a nossa jornada. Amém? Eu acho importante, antes de nós seguirmos para o verso 2, que você, se você estiver anotando as coisas que eu estou te passando essa noite, os pensamentos, as revelações, anote isso para você refletir mais tarde. Eu quero que você olhe para a sua vida, olhe para o seu interior. Se pergunte, quais áreas você pode estar enfrentando tentações e desafios agora mesmo? Quais são as áreas? E como você pode aplicar tudo o que nós estudamos nessas áreas da sua vida? Amém? Não deixe esse estudo passar em branco na sua vida. Aplique o que você está aprendendo. Quais áreas você está enfrentando desafios? Será que você
já entregou essas áreas para o Senhor? Ou você é aquele tipo de pessoa que entrega e pega de volta, entrega e pega de volta, entrega e pega de volta? Você é aquele tipo de pessoa que não encontra descanso no Espírito Santo? Será que você é? Analise, amém? Olhe para as áreas de tentações, áreas de provações e veja de que forma você pode permitir o Espírito Santo atuar na sua vida, em nome de Jesus. Vamos falar um pouco sobre o verso 2, amém? Eu oro para que você tenha tido uma boa visão, um bom entendimento do verso 1, amém? Em nome de Jesus, para que nós possamos continuarmos a nossa leitura de Mateus capítulo 4. No verso 2, Mateus diz o seguinte: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu quero que você preste atenção em 3 pontos nesse verso: jejum, 40 dias e 40 noites e fome. Jejum, 40 dias e 40 noites e fome. Jejum, todos nós conhecemos muito bem, amém? E nós teríamos que tirar um momento à parte somente para falarmos sobre jejum, né? Ele é complexo e simples ao mesmo tempo. Muitos têm uma noção muito boa porque já praticam, né? Mas outros ainda precisam aprender muito. No contexto bíblico, o jejum ele é associado à busca por Deus. A busca por Deus, oração intensa, arrependimento e preparação para uma missão, ou até mesmo uma revelação especial da parte de Deus. Como eu disse, a parte do jejum faremos um estudo à parte, porque ele toma bastante tempo. Teremos que ter pelo menos mais de 1 hora e meia somente para falarmos sobre jejum. Vamos focar em 40 dias em 40 noites. Veja só, 40 dias e 40 noites é muito significativo na Bíblia. Sempre, guarda isso no seu coração, sempre que a Bíblia menciona um período de 40 dias, esse período ele está relacionado a pelo menos 3 coisas. Ele está relacionado com um período de teste e provação, ele está relacionado com uma preparação espiritual e revelação pela parte do Espírito, e ele também está relacionado a um tempo de purificação e renovação. Amém? Purificação e renovação. Bom, o que acontece? Quando esses 40 dias e 40 noites estão relacionados a um período de teste e provação, você pode verificar que está relacionado com o caráter e a fé, que estão sendo testados e refinados. Amém? Caráter, fé, obediência, tudo isso está sendo testado e refinado por Deus quando você está no período de teste e provação. Mas tem também o período de preparação e revelação. Esses períodos, muitas vezes, eles antecedem momentos importantes da revelação divina. E também, como eu já disse, uma preparação para uma missão importante. Amém? E tem também o período de 40 dias, que se refere a um período de purificação e renovação. O período também ele pode representar dentro da purificação e da renovação um período de julgamento e de preparação, olha que forte, preparação para novos começos, 40 dias e 40 noites. Da onde você tirou isso, pastora Neia? Olha só, Moisés, ele jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai antes dele receber as tábuas da lei. Amém? Antes dele receber tamanha revelação, antes dele receber as tábuas da lei. 40 dias e 40 noites. Elias,
ele caminhou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. 40 dias e 40 noites. O dilúvio, que foi o quê? Um julgamento da parte do Senhor, durou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Quando Deus prometeu a terra de Canaã, os espias passaram 40 dias espiando a terra. Olha que número significativo na Bíblia. Existiu uma promessa de uma terra que manava leite e mel, e eles passaram 40 dias espiando a terra. Quando Jonas foi enviado para pregoar juízo sobre Nínive, foi 40 dias. Jonas 3,4 diz: e começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando um dia de jornada. E ele clamava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Um outro exemplo de que 40 dias pode significar um tempo de julgamento. Amém? E Jesus, no deserto, ele passou 40 dias e 40 noites antes de ser tentado pelo diabo. Esse período, como eu já disse, foi um período de preparação espiritual para Jesus e resistência às tentações, marcando o início do seu ministério público, né? Os seus 3 anos de ministério. Então, 40 dias e 40 noites, marca aí, pode ser um período de teste, um período de preparação e também um período de purificação. Amém? Um outro ponto do verso 2 diz que Jesus, ele teve fome. Isso é muito forte, por quê? Porque fala de um Deus, ele tendo uma experiência humana, de um Deus sendo tentado em sua vulnerabilidade. A declaração de que Jesus, ele teve fome após o jejum destaca a sua plena humanidade. Carne e osso, sofrendo, passando por todo tipo de tentações que eu e você passamos. Por isso, ele é o sumo sacerdote, que ele intercede por nós diante do trono de Deus, porque ele conhece, ele viveu na sua própria carne todo tipo de tentação. E ele pode interceder, e ele intercede diante de Deus, dizendo: Pai, olha aquele filho e aquela filha passando por aquela mesma tentação que eu passei. Vamos entrar com alívio, vamos entrar com refrigério, vamos levar cura naquela área. A palavra diz que ele é nosso intercessor, ele é nosso advogado perante Deus, porque em tudo que ele sofreu, nós estamos sendo diante de Deus ajudados, estamos sendo preparados para um tempo melhor. Amém? Jesus, ele sofreu fome e fraqueza como qualquer ser humano, qualquer ser humano. E a fome estabeleceu aquele cenário para a tentação que viria, para a tentação. Estando no seu estado de fraqueza física absoluta, vem o diabo para tentá-lo, e ele resiste àquelas tentações, mesmo diante da maior fraqueza que ele estava sentindo. Então, o verso 2 nos mostra a importância da nossa busca espiritual por preparação, para estarmos através da oração, do jejum, da meditação, da palavra de Deus, estarmos preparados e preparadas para as batalhas que a vida nos apresenta. Amém? Passei rapidamente pelo verso 2, vamos falar um pouco do verso 3. Verso 3 diz: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. O tentador, nós sabemos, ele é diabo ou Satanás. Amém?
E em várias partes do Novo Testamento, ele é descrito como o adversário que tenta desviar os crentes da vontade de Deus. Ele lança dúvida na nossa identidade. Amém? Quantas vezes somos tentados a viver independentes de Deus? Quantas vezes achamos que podemos agir pela força do nosso braço, ao invés de esperar pela provisão do Senhor? A tentação de Jesus ocorre no ponto, como eu disse, da sua maior fraqueza física, mas quebrar o jejum prematuramente teria sido um ato de desobediência ao propósito eterno, ao propósito da redenção. E a tentação, né, de Satanás indica que Jesus, ele foi plenamente obediente. Ele poderia ser tentado a usar o seu poder. Ele foi tentado usar o seu poder sobrenatural para transformar aquelas pedras em pães. Mas não foi isso que ele fez. Amém? Ele tentou Jesus na sua identidade. Ele desafiou a identidade de Jesus quando ele disse: se você é filho de Deus. Isso é bem significativo, porque questionar a identidade de alguém é uma maneira eficaz que Satanás usa para lançar a dúvida na mente das pessoas e criar algo chamado insegurança. Insegurança. Satanás tenta fazer Jesus duvidar da sua posição e da sua relação com Deus. Quantos de nós somos tentados da mesma forma? Muitos têm a mente tão cega em relação às verdades espirituais que nem sequer conhecem a sua identidade em Cristo. Ao longo da vida, enfrentamos questionamentos sobre a nossa identidade. Satanás, ele tenta nos fazer duvidar de quem nós somos em Deus, de quem nós somos, questionando se realmente somos amados, se realmente somos escolhidos, se realmente somos capacitados por Ele. Às vezes, durante todo esse momento em que eu falei para você do poder do Espírito, às vezes na tua mente tem uma dúvida: ah, mas será que eu sou tão capacitada por Ele assim? Será mesmo que esse poder vive dentro de mim? Dúvidas que Satanás lança na mente das pessoas para que elas duvidem da sua identidade, para que elas duvidem da palavra de Jesus quando disse que o Consolador estaria conosco. Precisamos ficar atentos, porque em momentos de fraqueza, em momentos de dúvida, de dificuldade, nós podemos ser mais suscetíveis a essas tramas do inimigo, mais suscetíveis a esse tipo de questionamento. Por isso, quando a Bíblia nos diz para andarmos no Espírito, para não satisfazermos as concupiscências da nossa carne, para não darmos abertura para Satanás abrir na nossa vida. Por isso que o Senhor diz: pense nas coisas que são do alto, traga à memória aquilo que te traz esperança, renova a sua mente com a palavra de Deus. Amém? Se Satanás, ele desafiou a identidade do Filho de Deus, quando você estiver em momento de fraqueza e desânimo, ele vai desafiar a sua identidade também. Não tenha dúvida disso. Ele vai lançar dúvidas sobre o amor de Deus. Ele vai lançar dúvida do seu chamado. Ele vai lançar dúvida de quem você é, quais são os planos. Às vezes ele vai falar para você: será que Deus tem planos para você mesmo? Será que eu nasci mesmo com algum propósito? Não, eu não devo ter nascido. Nada acontece na minha vida. Esse tipo de pensamento, meu querido, minha querida, não é a realidade da sua vida.
Você que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida já é uma nova criatura em Deus, já é herdeiro e cordeira com Cristo, amém? Então, quando Satanás começar a lançar esse tipo de seta na sua mente, responda para ele: está escrito. Como Jesus respondeu: está escrito, eu sou filha, eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Responde para ele: eu sou nessa terra uma embaixadora do meu Deus. Amém? Eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, nação santa. Eu sou povo adquirido, comprado por um alto preço. Amém? É isso que você tem que responder para ele, para colocá-lo no lugar dele. Eu fui escolhido, eu sou povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? É dessa forma que nós precisamos responder para Satanás quando ele começar a lançar dúvidas sobre a nossa identidade. Amém? Não, Satanás, eu conheço a minha identidade em Cristo. Eu sou filha de um Deus vivo, eu sou filha de um Deus poderoso e você precisa bater em retirada na minha vida, porque aqui tu não tem espaço. Amém? Tira suas garras sujas da minha vida, tira suas garras sujas da minha casa, da minha família, porque aqui tudo é consagrado ao Senhor. A minha vida, a minha casa, tudo que está nas minhas mãos é consagrado ao Senhor. Você não tem sequer o direito. A palavra diz que aos seus anjos o Senhor dá ordem ao nosso respeito para nos guardar. Mal algum chegará à nossa tenda. Mas ele também diz: resista ao diabo e ele fugirá de nós. E nós resistimos ao diabo quando nos submetemos a Deus. Não resista ao diabo sozinho, que tu vai sofrer as consequências. Resista ao diabo se submetendo a Deus. Amém? Aí sim, não há nada que ele possa fazer que não seja da permissão de Deus. Amém? Porque Deus também pode permitir, se você está sendo teimoso e teimosa, se você não tem aprendido com aquilo que o Senhor tem te ensinado, Deus também pode permitir Satanás tocar na sua vida, como ele fez com a vida de Jó. Mas em nome de Jesus, você não precisará passar por isso, amém? Você reconhece que você tem identidade e a sua identidade está em Cristo. E você vive para a glória do Senhor. Todas as suas ações, tudo que você faz, é como se você estivesse fazendo para Ele, por amor a Ele, porque Ele é tudo na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. E por último, nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, um pouquinho do verso 4. Eu não gosto dessa palavra rapidamente. Vamos falar um pouco do verso 4. O verso 4 é a resposta de Jesus à primeira tentação. Amém? Ele respondeu dizendo: está escrito. Que poder tem essa palavra? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Xerebalabaxi. Satanás instigou Jesus a transformar pedras em pão, para satisfazer a sua fome daquele momento, aquela fome física que ele estava sentindo ao longo desse período de jejum de 40 dias. E a profundidade desse verso, ele reside em alguns aspectos. A primeira é a prioridade espiritual sobre o material. Guarda isso, a prioridade espiritual sobre o material. Jesus está ensinando que a vida humana não é sustentada apenas pela comida física, mas também e principalmente pela palavra de Deus. Isso implica que a verdadeira nutrição que eu e você precisamos é o sustento espiritual que vem do ouvir, compreender, né? Ouvir, meditar, compreender e
viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Amém? Se guardares os meus mandamentos. Se você ler Deuteronômio 28, as bênçãos que seguem, né, aqueles que guardam os mandamentos, ele tem uma condicional. Se guardares os meus mandamentos. Então nós precisamos entender nesse verso de Mateus 4, quando Jesus ele responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Isso fala muito também para mim do jejum. Toda vez que eu me proponho a jejuar, eu falo isso para a minha vida, nem só de pão viverá o homem, deixa eu subjugar a minha carne. Amém? Porque a palavra de Deus é o nosso sustento, é o nosso principal sustento. Temos que lembrar que somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. A necessidade maior de alimento primeiro é do espírito, depois da alma e depois do corpo. O corpo está em último lugar. O espírito ele tem prioridade. Por isso Jesus disse isso. Ele não poderia sucumbir àquela tentação, porque o espírito tinha prioridade. A palavra de Deus tinha prioridade. O espírito estava sendo alimentado pela palavra. Amém? E também nesse verso Jesus, ele nos mostra a dependência de Deus. Ah, como é difícil para um cristão depender de Deus, não é? Como é difícil. Quando ele cita Deuteronômio 8:3, ele diz, para te fazer saber que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Jesus, ele reafirma a sua dependência absoluta de Deus para todas as necessidades da vida. Eu vou repetir, Jesus, ele reafirma a dependência absoluta de Deus para todas as necessidades da vida. Lembre-se que ele estava, o Deus estava encarnado na forma humana. E ele reafirma que a dependência absoluta de Deus para a vida está na provisão do Senhor. Isso contrasta com a tentação de confiar apenas em recursos materiais. Isso contrasta com a tentação de confiar apenas nas nossas capacidades humanas. Amém? Que forte é isso. Quando, meu Deus, da hora que a gente acorda, a gente vai dormir. Até a hora que a gente vai dormir. Temos a tendência humana de confiar em recursos materiais. Porque vemos os nossos celeiros cheios, amém? E dizemos à minha alma, vai repousar. Tu tens tudo o que você precisa. Louco, ainda essa noite tomarei a tua alma. Temos tendências a confiar nas capacidades humanas, nas nossas habilidades humanas, amém? Ao invés de termos a dependência absoluta do Senhor, amém? E por último, nesse verso, eu quero chamar a tua atenção para aquilo que eu já falei, a autoridade das Escrituras. Está escrito. A sua defesa está quando você conhece a palavra. Está escrito. Jesus respondeu a Satanás com a autoridade das Escrituras. Ele poderia simplesmente, sendo parte humana e parte Deus, ele poderia ter se movido sobrenaturalmente ali e ter derrotado o diabo. Ele poderia, amém? Deus encarnado, mas não. Ele se submeteu à autoridade das Escrituras para nos mostrar o poder que há quando você usa as Escrituras. Quando você usa, está escrito. Ele mostra que a palavra de Deus é a fonte de vida. É a fonte de vida que você precisa. É a fonte final de autoridade e verdade para mim e para a sua vida. É através dela que as nossas decisões precisam ser feitas. É através da palavra que as tentações precisam ser resistidas. Amém? Ela é um exemplo para nós que somos seguidores de Jesus. Portanto, para concluir o nosso estudo dessa noite,
eu quero te dizer que Mateus 4:4, ele encapsula a essência da resposta de Jesus à tentação. Eu sei que nós ainda não fomos para a segunda tentação, estamos apenas na primeira, mas nós já entendemos a importância da palavra de Deus em todo esse contexto da tentação, como ela é essencial para a nossa vida espiritual, moral e todas as áreas da nossa vida. Ela é um guia para que nós possamos enfrentar os desafios e as tentações da nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu encerro aqui o verso 1, 2, 3 e 4. E no próximo estudo estaremos seguindo com os próximos versos. Como eu disse para você, não temos pressa. Amém? E eu oro para que você também não tenha pressa de conhecer a palavra do Senhor. Se você tem um plano de leitura, siga seu plano, mas não tenha pressa. Você não precisa terminar em um mês, em 15 dias, em um ano. Você precisa tirar as camadas e buscar os tesouros secretos e escondidos na palavra de Deus. É isso que transforma as nossas vidas. São essas revelações do Espírito que traz vida. Amém? Vida e também divide a nossa alma e espírito. Amém? Discerne, vai até o ponto de discernir alma e espírito, pensamentos e intenções do coração. Como a palavra trata conosco. Meu Deus. Eu começo a ler, meus olhos enchem de lágrimas, eu começo a chorar, que eu falo, Senhor, como eu preciso ser tratada pela palavra. Amém? Em nome de Jesus.